Você utiliza o arquétipo do elefante para decorar o seu ambiente? Neste vídeo eu vou falar da utilização do arquétipo do elefante em ambientes onde todos da casa frequentam. Tem um internauta que compartilhou conosco o seguinte comentário. Aqui em casa todo mundo é pavio curto, mas desde quando tomei ciência disso, tenho me policiado para mudar. Na sala da minha casa tem um elefante e um cavalo de louça. E antes tinha uma águia, mas ela caiu e quebrou. Creio que isso deva ter alguma influência no nosso temperamento. Ano passado, minha sobrinha ganhou uma tartaruga. Animais vivos também são arquétipos? Eu tenho uma coruja tatuada. Sempre gostei desse animal, mas tenho uma borboleta também. Vou colocar uma águia de plano de fundo na tela de celular, mas há uns 2 anos que a foto que utilizo nele é uma de Leonardo da Vinci, que foi um cara muito inteligente e criativo, mas coloquei porque sou fã dele. Bom, o arquétipo do elefante está lá na sala e todos visualizam o arquétipo do elefante. Mas é um arquétipo que, para a família que já tem problema de relacionamento, ali como o internauta disse, na família dele, todos têm pavio curto. Nesse caso, como o temperamento natural dos familiares já é um pouco alterado, o arquétipo do elefante ele não vem a somar, porque o arquétipo do elefante ele tem naturalmente uma capacidade extraordinária para manter vivas as memórias passadas, as lembranças. E a família, ao visualizar o elefante todos os dias na sala, pode estar recebendo esses impulsos lá no seu subconsciente, que ativa comandos específicos na psique, no mental. Daí, aqueles trechos que passaram na vida, que não foram legais, aquelas ofensas, elas não morrem dentro da família e precisam morrer. Os familiares precisam esquecer as ofensas de tempo em tempo, é preciso apagar tudo. É preciso fazer de conta que não houve nada de errado entre os familiares para que tudo continue indo bem e que todos continuem unidos e harmoniosos entre si. Mas se as lembranças negativas passadas, elas estão muito vivas e presentes, isso fica difícil. Nesse caso, eu desaconselho o arquétipo do elefante. O arquétipo do elefante eu sugeri outro dia para uma internauta. Ela sonhou que o caminho dela estava fechado. Daí, nesse caso, eu dei como sugestão para ela por um tempo usar o arquétipo do elefante, porque o elefante ele tem porte, ele enfrenta qualquer animal pelo tamanho, pela grandeza dele. Bom, o elefante tem um dos maiores cérebros entre os mamíferos terrestres, pesando entre 4 e 5,5 kg. A densidade e complexidade dos neurônios em certas áreas do cérebro é especialmente no córtex cerebral, e elas são altas. Isso é crucial para o processamento de informações complexas e para a memória. O hipocampo do elefante também é desenvolvido. O hipocampo é uma região do cérebro associada à memória e à navegação espacial. É altamente desenvolvido nos elefantes. Essa estrutura ajuda os elefantes a lembrar de locais, de água e comida ao longo de grandes distâncias e períodos. O neocórtex é extensivo também no elefante e é responsável por funções cognitivas superiores, como percepção sensorial, geração de comandos motores, raciocínio espacial e linguagem, no caso de humanos, né? É altamente desenvolvida. Isso permite que os elefantes realizem tarefas complexas e aprendam rapidamente. Estrutura social e comportamento dos elefantes, eles têm ali eles vivem em grupos sociais complexos, onde as interações sociais intensas
têm a necessidade de lembrar relacionamentos individuais e contribuem para a capacidade de memória. Eles demonstram comportamento de luta, empatia, cooperação e autorreconhecimento, o que indica um nível elevado de inteligência emocional. Memória a longo prazo. Esse fato aqui, onde diz que o elefante tem um elevado nível de inteligência emocional, viria a somar no caso de as pessoas terem um comportamento já mais voltado para a equipe, para algo aí positivo. Mas se todos dentro da família têm pavio curto, então nesse caso, essa qualificação aqui não vem a somar. Memória a longo prazo. Os elefantes, eles são reconhecidos por sua notável memória de longo prazo. Eles podem lembrar de outros indivíduos, locais, cheiros e sons por décadas. Isso é crucial para a sobrevivência, especialmente em ambientes onde os recursos são sazonais ou esparsos. Plasticidade neural. A plasticidade neural, ou a capacidade do cérebro de reorganizar conexões sinápticas em resposta a experiências e aprendizagem, é bem desenvolvida nos elefantes. Isso permite que eles se adaptem a novas situações e aprendam com experiências anteriores. Bom, aí você me perguntou se os arquétipos compreendem também os animais aí vivos. Tudo que existe é um arquétipo, tudo. Tanto coisas, animais aí, inanimados ou animados, tudo constitui um arquétipo. O que é arquétipo? Arquétipo é a essência primordial na perfeição de coisas e pessoas. Então, um animal, ele sempre vai causar um impacto aí. Mas, por que eu estou falando de arquétipo com os meus seguidores? Porque eu tenho muita experiência. Então, eu só busco falar mais daquele assunto com o qual eu já tive alguma experiência. Embora os animais vivos, eles têm um impacto na psique do humano, quando você aloca a imagem de um animal ou de algo na parede da sua sala ou do seu quarto, ou na tela de fundo do seu celular, de uma forma automática e reservada, o seu subconsciente ele sabe de uma forma mais direta e instantânea que realmente não há dúvida que você está trabalhando na função arquétipo. E ele tonifica mais a absorção dessa corrente aí, dessa frequência que arquétipos emitem. E quando você visualiza aquela imagem na tela de fundo do seu celular ou na parede, o seu subconsciente privilegia as características que distinguem, que privilegiam aquele animal daquele arquétipo lá ou daquela coisa que você está ali tomando por arquétipo. Então, quando você separa a imagem de um animal ou de uma coisa, isso representa aí um apelo maior ao seu astral para trabalhar no sentido, na função arquétipo. Então, eu sei disso porque há pouco tempo uma pessoa esteve me visitando e ela estava desempregada. E eu disse para ela botar um cavalo na tela de fundo do celular dela. E ela colocou um cavalo branco. E ela arrumou emprego em alguns dias. Depois eu perguntei, você gostou de trabalhar com arquétipo? A pessoa respondeu, eu adorei. Gostou muito. Então, na automaticidade, a parte mais poderosa da sua psique, do seu mental ali, que é o subconsciente, ele sabe tudo o que ele precisa fazer, quais campos ele precisa ativar mais e quais campos precisa ativar menos no seu mental, no seu cérebro, aí, no seu complexo aí todo. Então, aqui você também fala do Leonardo da Vinci, mas você precisa ver também. Se Leonardo da Vinci, você gosta dele, mas você precisa entender se esse arquétipo está vindo a somar para você. Porque você não pode botar um arquétipo lá e deixar eternamente só porque gosta. Você precisa avaliar os resultados que está tendo.
Não tenha apego, porque o apego não é producente para nada. Aqui também você fala do arquétipo da borboleta. Aí você também comentou aqui, o arquétipo que você está usando agora é o arquétipo lá, o coletivo é o do elefante. Mas o meu conselho é para que vocês troquem, tirem esse arquétipo dali. Agora o arquétipo do cavalo, ele é arquétipo de empregabilidade. Ele é muito legal porque todo mundo trabalha, mas é preciso ver se a família tem bons resultados. O bom é ir trocando os arquétipos e sempre analisando os resultados. Agora, se um arquétipo é muito positivo, convém deixar. Porque quando você tira o arquétipo, você pode também ter um impacto negativo, porque muita coisa está sendo atraída de positivo por aquele arquétipo. Aí você tira aquele arquétipo na hora errada. Então não tem jeito. O jeito é procurar não ir para a zona de conforto nunca. Busque sempre trabalhar, manter sempre atualizado o seu ponto de vista e acerca de arquétipo, o que você está usando, o que você pretende usar. Faça sempre ali uma análise, porque daí você não tem o que temer. Apego não é bom. Agora, o arquétipo do Leonardo da Vinci ali, se ele está mexendo positivamente com a sua psique, então convém continuar. Mas se você não teve bons resultados até então, daí não tem jeito, porque você pode acabar lá na frente, na inobservância, tendo problemas maiores ainda. Então não tenha apego, livre-se daquilo que não é producente e faça reajustes, porque daí você tem melhores resultados. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente, amor cristão. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal, poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Cuide muito com o arquétipo do elefante, porque ele puxa forte o passado. E, a depender da circunstância, do momento atual da pessoa, das circunstâncias, pode não ser uma hora adequada para você usar o arquétipo ali do elefante. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.